Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Ninguém jamais verá o corpo mecânico quântico. Isso pode ser um problema para muita gente. Além dos cientistas, todos nós ficamos mais à vontade com coisas que podemos ver e tocar. De um modo geral, a história da medicina moderna consiste na busca dos objetos sólidos causadores das doenças, embora quase todas elas hajam no domínio do invisível, além de qualquer coisa que o olho humano pode perceber. Um observador atento do século XV na Europa poderia ter conjecturado que um rato em casa representava o perigo da peste bubônica. Uma pulga no pelo do rato estaria mais próxima da verdadeira causa, mas só quando o sangue do rato é examinado no microscópio é que a bactéria Pasteurella pestis se torna visível. É assim que se descobriu o enigma da peste negra, um castigo tão antigo da raça humana que, acredita-se, dizimou o exército persa quando marchava contra a Grécia no século V a.C. Sem o microscópio, o que seria uma bactéria? Algo invisível a olho nu e, ao mesmo tempo, tão grande quanto o mundo, já que alcança todos os lugares da Terra, até os polos. Chegaria e sairia como a fumaça, penetrando pelas portas e janelas bem seladas. Se acreditássemos apenas em nossos sentidos, a capacidade de um organismo de estar por toda a parte e em nenhum lugar ao mesmo tempo pareceria uma coisa fantástica. O mundo quântico é, em essência, apenas mais um passo na escala descendente do invisível. Ao contrário de bactérias menores ou vírus, um único fóton, elétron ou qualquer outro objeto do mundo quântico não pode ser percebido por intermédio de nenhum meio que amplie a capacidade de visão ou tato. Eles estão realmente em toda a parte e em nenhum lugar ao mesmo tempo. Até recentemente, não havia a menor ligação entre esse fato e a medicina, porque o menor vírus é ainda milhões e milhões de vezes maior que uma partícula elementar. Os germes também não são muito estáveis no tempo e no espaço, mas os objetos quânticos lampejam dentro e fora da existência previsível. Se a Pasteurella pestis penetrar em seu sangue, ficará ali de modo absoluto e definitivo, ao contrário dos mesons, simples fantasmas que deixam traços luminosos numa chapa fotográfica durante poucos milionésimos de segundo e desaparecem da existência material, e muito diferente do neutrino, que atravessa todo o nosso planeta sem ser percebido e sem nada que obstrua seu caminho. Essa ampla diferença na escala entre médicos e físicos quânticos manteve as duas ciências a salvo e afastadas até 1987, quando um imunologista francês, Jacques Benveniste, realizou uma experiência considerada ultrajante por todas as visões não quânticas do mundo. À primeira vista, o início da experiência pareceu inócuo. O Dr. Benveniste pegou um tipo comum de anticorpo chamado IgE, imunoglobina do tipo E, e o expôs a certas células brancas do sangue, chamada basófilos. É bem conhecida a reação provocada pela interação desses dois elementos. O anticorpo IgE firma-se nos locais receptores específicos e espera. Ele aguarda uma molécula invasora
flutuando na corrente sanguínea, da qual precisa se defender. Nesse caso, o invasor não é um germe, mas um antígeno, uma substância que causa alergias. Se você é alérgico a ferroadas de abelhas, as moléculas do veneno desse inseto, quando inoculadas em seu sangue, atraem o anticorpo IgE em poucos segundos. Ele, por sua vez, desencadeia uma complexa cadeia de reações na célula, que ativa ao máximo a resposta alérgica do corpo. O basófilo solta uma substância química chamada histamina, que provoca inchaço, vermelhidão, coceira e falta de ar, típicos de um ataque alérgico. O mistério nas alergias está no fato de o antígeno, substância agressora que entra no organismo, ser geralmente inofensivo, lã, pólen, poeira, só que é tratado pelo sistema imunológico como um inimigo mortal. Para se descobrir a causa dessas alergias, elas foram profundamente estudadas no plano celular e um dos resultados revelou um domínio maior do IgE. Esses dados são suficientes para compreendermos a experiência do Dr. Benveniste. Ele coletou um pouco de soro de sangue humano repleto de células brancas e IgE, e o misturou em uma solução preparada com sangue de cabra que, sem dúvida, acionaria a liberação de histamina. Essa segunda solução continha um anticorpo anti-IgE, que representa o veneno da abelha, pólen ou outro antígeno. Quando o IgE e o anti-IgE se encontraram, a reação no tubo de teste foi exatamente igual à de uma pessoa gravemente alérgica, com alta produção de histamina. Então, Benveniste diluiu o anti-IgE 10 vezes mais e tornou a adicioná-lo, seguindo-se a mesma reação. Ele continuou diluindo, seguidas vezes, e como antes, cerca da metade do IgE continuava reagindo, 40% a 60%. Isso o surpreendeu, porque a solução estava muito além do limite em que seria quimicamente ativa. Então, o Dr. Benveniste decidiu diluir o IgE ainda mais, tornando a solução 10 vezes mais fraca a cada prova, até ter certeza de que não havia mais nenhum anti-IgE. A última diluição continha uma parte de anticorpo para 10 partes de água elevada a 120. Esse número, escrito por inteiro, seria 10 seguido de 119 zeros. Usando uma constante chamada número de Avogadro, ele confirmou matematicamente que era impossível a água conter uma só molécula de anticorpo. Quando adicionou essa, abre aspas, solução, fecha aspas, que já era apenas água destilada, desencadeou-se a reação de histamina com a mesma força anterior. Apesar do resultado absurdo, Benveniste repetiu a experiência 70 vezes e pediu a outros grupos de pesquisadores que a repetissem, em Israel, no Canadá e na Itália, e todos chegaram ao mesmo resultado. Descobriram que se pode acionar o próprio sistema imunológico com um anticorpo que não está presente no organismo. Em nosso vocabulário, Benveniste havia descoberto o fantasma da memória. Ele mesmo se pergunta se a água não contém o fantasma gravado de moléculas que antes estavam ali. Seus resultados foram publicados com relutância na prestigiosa revista britânica Nature, em junho de 1988. Os editores expressaram francamente seu desgosto pelo resultado, afirmando com absoluta razão que ele não apresentava, abre aspas, base física, fecha aspas. As células brancas humanas agiam como se o anti-IgE as atacasse por todos os lados, quando na realidade não estavam em lugar nenhum. A medicina reluta em atravessar a porta quântica, mesmo que tenha sido claramente aberta por essa experiência. Em julho de 1988,
Um mês depois de publicar as descobertas de Benveniste, Latour enviou uma equipe de investigação à França para assistir à sua experiência e esclarecer a descrença geral. Infelizmente, ele não foi capaz de repetir resultados consistentes na presença dos visitantes. Algumas tentativas foram bem-sucedidas e outras não. Posteriormente, a revista repudiou seu trabalho, dizendo que os resultados eram uma decepção. Seguiu-se calorosa controvérsia que persiste até hoje. Benveniste ainda defende seu trabalho. O relatório original foi assinado por mais 12 pesquisadores de 4 países. Embora a capacidade de recordar da água seja inexplicável, não se pode, porém, imputar-lhe a capacidade de esquecer. Esses podem ser os dois lados de uma mesma moeda. Foi amplamente divulgada a notícia de que Benveniste estava dando crédito aos métodos da homeopatia, um sistema de tratamento inventado pelo médico alemão Samuel Hahnemann, que continua popular em toda a Europa. O termo homeopatia vem de 2 raízes gregas, que significam sofrimento similar. Define-se assim o princípio fundamental homeopático de que o semelhante cura o semelhante. A homeopatia enfrenta todas as doenças usando o método de Benveniste. Pequenas porções de substâncias antagônicas são administradas ao paciente para que ele construa uma imunidade ou afaste a doença já instalada. Quando a medicina convencional aplica uma vacina antivariólica, o que aparentemente funciona é a lógica da homeopatia. O vírus morto na vacina estimula anticorpos antivaríola no organismo. Esse método de lutar contra a varíola existe desde a China antiga, onde os médicos usavam escamações das feridas para esfregarem pequenos cortes nos braços das pessoas que queriam se proteger contra o mal. Porém, diferindo da vacina, a homeopatia baseia-se mais nos sintomas do que nos verdadeiros organismos causadores da doença. Servindo-se de um elaborado sistema de venenos e ervas tóxicas que imitam os sintomas da verdadeira doença, a homeopatia dá ao corpo uma amostra do que ele quer curar. As sementes trituradas de noz vômica, por exemplo, que contém estricnina, seriam receitadas contra a fadiga crônica e a irritabilidade, porque produzem esses sintomas. A experiência de Benveniste não endossa a lógica homeopática como um todo, exceto sob o aspecto em que demonstra que o corpo pode reagir a uma microdose de substância estranha. O restante da homeopatia continua ambíguo. O princípio semelhante cura semelhante é aceito e até ampliado no Ayurveda, determinando ervas, minerais e até cores e sons relacionados a cada parte do corpo no tratamento. No entanto, o Ayurveda não segue a lógica homeopática de que o corpo deve adoecer para se curar. Acredito que a importância mais profunda da experiência de Benveniste seja a demonstrada em um dos diagramas quânticos do último capítulo. Notamos que um processo corporal é como uma fila de pessoas com baldes, uma cadeia de eventos passando de um a outro, exceto o primeiro balde. Esse parece ter surgido não se sabe de onde, mesmo que algum impulso inicial evidentemente o tenha acionado. O que Benveniste fez tão maravilhosamente bem foi despojar esse modelo, deixando só o essencial. O diagrama, então, ficaria assim: a letra U cortada ao meio, horizontalmente por uma linha. Nas bordas da letra, de um lado, nenhuma molécula, de outro, uma molécula. Abaixo da curva do U, a zona interrogativa. Continuamente, passamos por um estado de não molécula se transformando em molécula. Quando você tenta se lembrar da primeira vez em que dirigiu um carro, sabe que as substâncias químicas presentes na ocasião já se desvaneceram.
a maior parte antes mesmo do fim do passeio. Hoje, ao recriar a lembrança, ao ver o carro novamente e sentir o volante em suas mãos, você está disparando reações celulares que começam em lugar nenhum, já que as células de seu cérebro estão vazias das velhas moléculas, como a água de Benveniste. Se pudermos explicar como o corpo-mente faz para transformar não moléculas em moléculas, muitos mistérios do cérebro serão esclarecidos. Depois que surge essa minúscula partícula de matéria, a sequência segue as leis bem conhecidas da natureza. Fora da homeopatia, posso citar um exemplo bem mais claro dos estranhos casos psiquiátricos conhecidos como personalidades múltiplas. Nada no campo mente-corpo parece tão inexplicável, porque quando uma pessoa com múltiplas personalidades muda de uma para outra, o corpo também muda. Por exemplo, uma personalidade pode sofrer de diabetes e o organismo terá insuficiência de adrenalina, enquanto aquela personalidade estiver no controle. As outras, porém, podem não sofrer desse mal, mantendo, portanto, os mesmos níveis de açúcar no sangue como as pessoas normais. Daniel Goleman, um psicólogo que também escreve frequentes reportagens sobre temas relacionados à mente e corpo, cita o caso de um menino chamado Timmy, que costuma adotar quase uma dúzia de personalidades diferentes. Uma delas fica com urticária quando ele bebe suco de laranja. A urticária surge, descreve Goleman, mesmo quando Timmy toma suco de laranja e a tal personalidade emerge quando o suco ainda está sendo ingerido. E mais, se Timmy voltar enquanto a reação alérgica ainda está presente, a coceira da urticária cessa imediatamente e as bolinhas de água começam a desaparecer. Quando li pela primeira vez esse artigo, fiquei muito entusiasmado. A literatura médica não declara que as reações alérgicas podem desaparecer assim à vontade. Como poderiam? As células brancas do sistema imunológico, cobertas de anticorpos IgE, estão simplesmente à espera do contato com um antígeno. Quando o contato ocorre, elas reagem automaticamente. Mas no corpo de Timmy, é necessário que as células brancas pressintam a aproximação das moléculas de suco de laranja para tomarem a decisão se devem reagir ou não. Isso significa que a própria célula é inteligente, respondendo à minha pergunta. Além disso, sua inteligência está dividida em parcelas iguais em cada uma das outras moléculas e não mantida em uma especial como o DNA, já que o anticorpo e o suco de laranja se encontram o tempo todo com átomos muito comuns de carbono, hidrogênio e oxigênio. Dizer que as moléculas tomam decisões é um desafio ao estágio atual da ciência, como se o sal às vezes se fizesse sentir salgado e outras vezes não. Mas passar um evento mente-corpo a outro é sempre uma projeção da inteligência. No caso de Timmy, o que nos espanta é a notável rapidez e intensidade com que isso acontece. Quando percebemos o fato de que ele escolhe ser alérgico, senão, como poderia desencadear e afastar a crise de urticária, encaramos a possibilidade de que também podemos estar escolhendo nossas doenças. Não temos consciência dessa escolha, porque ela é tomada muito abaixo do nível de nossos pensamentos conscientes, mas, se está presente, deveríamos também ser capazes de mudá-la. Todos nós podemos mudar a biologia de nossos corpos, de um extremo a outro. Quando você está muito feliz ou profundamente deprimido, não é a mesma pessoa fisiologicamente falando. Os casos de personalidade múltipla demonstram que essa capacidade interna de nos modificarmos está sob controle preciso. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana.
que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.